A paixão por esporte é o que move o brasileiro e a Bet Nacional é a bet dos brasileiros. Se você for maior de 18 anos, conheça clicando aqui no link na descrição. Eu acho que o futebol é um esporte que tem potencial ainda de crescer muito mais, porque eu sinto, assim, uma visão de leigo, tá? Você pode me corrigir se eu estiver errado. Vendo você, por exemplo, como uma grande influenciadora desse esporte, tanto de gente que pratica hoje. Nossa, cara, tá bizarro, velho. Cara, meus amigos no bizarro, Instagram, não, aqui é. em São E Paulo, a mulherada, capital, pra que... Não, as mulheres. Meu, eu cara. conheço umas 4, 5 amigas, assim, que toda semana estão lá religiosamente. Cara, aqui religiosamente. nós não temos praia aqui em São Paulo. Não, e tem muito tem as clube, quadras. Quase. muita arena aqui. Muito. Eu acredito que sim, o futebol ele não para de crescer. Eu acabei de fazer uma seletiva para novos talentos lá para treinar comigo no Instagram. Foram mais de 30 mil comentários de meninas que querem estar treinando comigo uma semana. Eu tô fazendo uma seletiva, vai acontecer agora em breve. E, cara, é muito lindo de ver, assim. É algo que, pra mim, fazer parte desse movimento, ter ajudado para que tenham praticantes, é, assim, uma realização, de verdade. E ver crescendo, ver a comunidade que tá o futebol. Então, assim, tem toda oportunidade de crescer. Mas é óbvio que para se tornar olímpico depende de outros países, depende de organizações, né? Eu não tô envolvida na parte política do futebol, mas o que eu tento fazer com a minha influência é mostrar o esporte e levar. Esporte, claro. Se chegar uma entidade que, óbvio, seja séria e a gente caminhar para isso, sem dúvida, você é uma pessoa para ajudar nisso. Mas, de fato, a gente ainda não tem esse caminho. Espero que algum dia tenha para que eu possa ver algum dia nas Olimpíadas, sem dúvida. Mas você vê potencial no esporte, assim, de ser uma parada muito competitiva? Vejo, mas tem que ter mais união no esporte de forma geral, né? Porque o masculino ainda tá acima do feminino, tem mais competições no masculino, é mais bem remunerado o masculino do que o feminino, ainda tem diferenças. Então a gente tenta procurar mais igualdade, né? Como o tênis, por exemplo, paga igual. Exemplo, né? Óbvio, o futebol a gente sabe que não, assim como o futebol também tem essa luta de chegar, mas já tem competições que já estão muito bem remuneradas, cada um vive sua guerra, né? No futebol aí também eu vivo muito isso, porque de fato ainda é algo que eu faço e que eu quero ver crescer. Mas existe ainda muito essa diferença, sim, essa discrepância. E assim, é um esporte que ele é completo do ponto de vista físico, né? Porque, embora ele não tenha tanto impacto, porque é jogado na areia, ao mesmo tempo a movimentação na areia ela é muito difícil, porque, assim... Mais pesado, né? pesado, né? Então, assim, é um esporte que cansa absurdamente, que trabalha a parte inferior muito, é cardio pra caramba. Técnico, mental, físico. E ao mesmo tempo... Físico, hoje em dia, né, assim como qualquer esporte se desenvolvendo muito fisicamente, está muito mais físico. Você vê as meninas correndo cada vez mais, muitas dando shark attack. E aquela a patada lá em cima cada vez melhor. Tecnicamente cada vez melhor, ambidestra. Tipo, eu, depois de muitos anos, fui melhorar minha canhota. Eu não usava canhota, eu só usava chilena. Mas é um jogo mais lento. Então eu também fui com os anos me adaptando ao esporte. Porque se você não se adapta e evolui, todo mundo te engole. Então eu treino pra estar também. Por isso que eu treino muito, né? Porque eu ainda tô em competição. Agora, esse final de ano não, os últimos 3 meses, porque eu dei uma parada nesse finalzinho de ano. Fiz como a Bia, dei uma pausa. E ano que vem eu tô voltando. E, enfim, você tem que estar sempre se reinventando e treinando, se superando. Muito estilo robozão mesmo. Cristiano Ronaldo. Mas essa base, falando um pouco do que você me perguntou, vem muito... É uma inspiração, né? Eu me baseio em vários atletas que me inspiram muito enquanto jogadores, né? Uma pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte. O teu sucesso nas redes sociais, acho que ele tem uma mistura aí do quanto esse esporte cativou, tem a capacidade de cativar as pessoas, do teu carisma, a tua maneira de comunicar, a maneira como você pensou também em as estratégias que são necessárias para que a gente que faz rede social, que a gente que produz conteúdo tem que utilizar ali, o que dá certo, o que não dá. Mas qual que, assim, se você pudesse escolher uma questão que você acha que é o diferencial que fez com que você virasse essa referência que você se tornou para chamar a atenção das pessoas a ponto de se reconhecerem na rua, enfim... O que você apontaria hoje, depois de 8 anos trabalhando com isso, que foi o que fez chamar a atenção das pessoas? Acho essa pergunta muito fácil de responder. Eu acho que é a paixão pelo que eu vivo. Era o meu sonho viver do esporte, como eu te falei lá de trás. Quando eu consegui isso, eu falei, ninguém nunca mais vai tirar isso de mim. Então, quando eu consegui, e a gente sabe o quanto é difícil trabalhar com rede social, ter atenção,
ser uma referência no que for, seja como jornalista, como atleta, como o que for, e você consegue isso, é tão gratificante alguém te reconhecer na rua, a mãe de uma criança chegar e falar, minha filha se inspira em você, uma criança te olhar e falar, eu quero jogar igual a você, eu quero treinar com você, não tem dinheiro nenhum que pague isso, nenhum. Esse movimento que eu tô fazendo com as meninas, às vezes é muito maior do que todos os troféus da minha estante que eu tenho hoje, pra você ter noção. E como foi pra você no começo? Porque assim, imagina uma página de 1000 ali, provavelmente você postava coisas que davam muito certo e outras coisas que não davam. E a gente que produz conteúdo, a gente cria expectativas sobre aquilo que a gente posta. A gente vive hoje numa... Tentativa e erro, né? É. E a gente também hoje vive numa sociedade que todo mundo tá muito desesperado pelos likes, pelos views, Pela tudo mais, atenção, pela atenção. E aí, às vezes, a pessoa tá começando a querer divulgar uma área da vida dela que ela tem a mesma paixão que ela tem por você, já sei lá, comida, Sim. cinema, etc. E aquele primeiro momento é um pouco mais difícil, engasga um pouco mais e ela não tem aquele... acaba desistindo. O que você tem para falar do que se tornou a nossa sociedade com relação às redes sociais, a maneira como a gente encara e também para essas pessoas que estão tentando, de alguma maneira, fazer o que você faz em áreas diferentes e criar essa conexão com os outros através da rede social? Pergunta muito boa. Acho que eu nunca nem falei sobre isso, mas eu acredito que ter a constância é o primeiro ponto. Fazer sempre. Fazer sempre. Eu, por diversas vezes, não tinha resultado, mas eu não deixava um dia sequer de colocar um story, de tentar postar alguma coisa. Eu me frustro quando tem algum dia, e hoje tá aqui o Anderson trabalha comigo, agradecer o pessoal da Lobby também, da agência, a Cris também, que fez parte da minha vida, pessoas que estão comigo. A gente não faz nada sozinho para começar. Então, ter pessoas do seu lado que possam te ajudar é muito importante, seja quem for, a tua família, uma agência, um amigo, isso para mim é essencial. Tá. Vai te dar muito apoio mental e estrutural, isso é muito importante. Acredito que o ponto 2 é a constância, né? Procurar essas pessoas e você se ter uma procura, né? Você buscar o seu nicho e realmente procurar se reinventar sempre, ter a constância do dia a dia. Isso é outro ponto que é essencial, porque é difícil você fazer um dia e ficar 3 sem fazer. Você não gera audiência, você não gera conexão. Então é importante a E constância. algoritmicamente também. Tudo. não dá. A pessoa fala, mas hoje não foi bem, mas continua, vai num pouquinho em pouquinho e ganhando isso. Isso é muito importante. Eu sempre, não tem um dia sequer que eu não boto alguma coisa. Eu falo pra ele, pô, teve um dia que eu coloquei um stories, foi até estranho. Então a gente tenta Teve sempre... algum dia que você duvidou? Que você falou, não sei, Não. lá no começo você... Não, desde o início, quando eu comecei, por mais que não desse e demorasse, eu não duvidei, eu não parei. Caralho. E aí que eu te falo, é a constância. A constância me fez falar, pô, às vezes ia bem, às vezes ia mal, mas eu procurava pessoas que pudessem me dar norte. Pessoas, por exemplo, de grandes Instagrams e falar, pô, olha o meu perfil, me dá uma dica. Me fala alguma coisa legal pra eu colocar. Essa ousadia de Eu chegar. ia em grandes Instagrams que repostavam e falava, o que você acha legal colocar? Porque eu tenho uma linha de raciocínio, eu não me vulgarizo, eu vou por lugares que me colocam no lugar que eu quero estar. Então eu vou numa linha de raciocínio. Então dentro dessa linha eu vou para pessoas que são referências para me ajudar em como eu posso chegar também. Porque você tem que se espelhar, você tem que ter um norte. Ou você pode criar, eu também criei muita coisa, mas eu me espelhei em muitas para conseguir. Claro. Então, além disso, ter a constância, ter equipe e ter propósito. Eu acho que você ter um propósito te bota no caminho. Quando você não tem um propósito definido, é mais difícil, você fica meio solto. Então, você achar um propósito dentro daquilo, o que você quer de fato encontrar ali, tendo essa constância e esses pontos que eu falei, isso tudo te ajuda muito a não desistir, a você continuar mesmo os dias que você não consiga chegar no seu objetivo. Isso leva para minha vida como atleta e como influenciadora, para os dois. Então, essa junção fez com que desse certo. E tem dias que não dão certo. Ontem mesmo eu liguei pro dono da agência, que é meu amigo, o Bernardo, e ele falou até mesmo pra quem falou, quando a Natália me liga porque ela tá insatisfeita com alguma coisa, vocês vão ouvir. Ele falou isso. E é isso, eu sou uma constante aprimoradora do que eu faço. Eu sempre me sinto insatisfeita para poder melhorar. Isso é muito exigente. Exigente, como atleta e como da área profissional. Então isso faz com que eu procure coisas para estar me reinventando. Já te deixou, de certa forma, estafada em algum momento da vida, assim, caramba, eu sou muito exigente com tudo, meu Deus, às aguento vezes mais. deixa, mas eu acho que eu tô, graças a Deus, eu faço, né, coach, psicólogo também, foi até essa semana, são coisas que são importantes, até porque hoje a gente vive muita pressão. Eu sou movida à pressão e também gosto de lidar com a pressão. Então isso também ajuda. Tem gente que não sabe lidar com a pressão. Exatamente. Então você não saber lidar com a pressão é um problema. Então você saber lidar com a pressão e aprender, e também eu acho que a maturidade ajuda a gente. Se eu volto a falar, se eu tivesse 20 anos, capaz de eu ter desistido.
quando eu tivesse um dia ruim na rede social. Mas não, quando você vai ficando mais velha, você vai aprendendo a lidar com esse dia após dia. E esse lance que você falou de não utilizo a palavra desistir no meu vocabulário. Não. Por quê? Pra nada na vida? Pra nada, porque eu já tive essa desistência lá atrás no tênis e de alguma maneira isso acaba te frustrando pro futuro, porque você fica pensando como poderia ter sido. E eu não quero ter esse sentimento. Isso é um sentimento muito ruim. Eu poderia ter ido pra faculdade com 16 anos, quando eu era tenista, não fui. Aí segui a vida de profissional. Talvez não estaria aqui agora falando com vocês se eu tivesse seguido ali, concorda? Então, esse se é muito ruim. Eu prefiro pagar pra ver e fazer e depois falar, eu tentei. Só que essa maturidade aos 20 anos, 20 Ainda que no futuro você tenha que desistir, mas porque você tentou. Exatamente. Melhor tentar do que não, E não dizer fazer. que eu desisti do tênis porque eu desisti é algo que me pesa muito, porque não é legal você desistir de alguma coisa, era um sonho meu. Eu reconstruí esse sonho e levei pro futebol que depois se tornou. E hoje você bate uma bolinha? Bato às vezes, gosto. Às vezes eu coloco uns conteúdos de tênis lá também, eu gosto bastante.